Vou começar isso daqui lendo um textozinho que eu acabei de escrever por pura questão de taputa. Sem aviso prévio, o governo simplesmente cortou a distribuição dos remédios que minha mãe toma. Nossa classe social não tem condição de custear isso. Que diabos de projeto político é esse? A primeira coisa que me vem à mente é Foucault afirmando que a grande internação foi um experimento econômico-político que deu errado. E essa errância do macropoder deu condições para a fundação da psiquiatria. Isso é imanente às pesquisas envolvendo pessoas trans, incluindo o ambulatório trans específico de Uberlândia. É o mesmo sistema de saúde. É de se suspender o juízo quanto aos rumos que o nexo Estado-indústria está tomando. Só o fato de que para fazer vaginoplastia precisa de X tempo, eu realmente não lembro quanto, de acompanhamento psiquiátrico já diz muito. Loucura. Transgeneridade num país colonizado parece ainda a massa indiferenciada de alcoólatras e prostitutas da Europa no século XVII. Quem faz enlouquecer, quem produzem o viver. Já não sei. Ok. Uh, Agora indo para aquele manualzinho de desgraçado, fascista, que todo mundo que tem menos de dois neurônios e trabalha com saúde mental usa seriamente, assim, sem nenhum ponto crítico. Vamos aqui para o ponto disforia de gênero do DSM-5, os critérios diagnósticos, assim, aquele bagulho que parece teste da revista Capricho. Isso aqui é tudo um preâmbulo. Aguenta aí. Preâmbulo. Disforia de gênero em crianças. A. A incongruência acentuada entre o gênero experimentado expresso, assim, construtivismo aqui, John Money. Leiam pelo menos o Money Makes Sex que tá no Manifesto Contrasexual do Preciado. Lê pelo menos isso, assim, que o construtivismo de gênero não é invenção de movimento de esquerda, mas da pedopsiquiatria. Expresso experimentado e o gênero designado de uma pessoa com duração de pelo menos 6 meses, manifestado por no mínimo 6 dos seguintes. Um deles deve ser critério A1, que a gente está no A. Forte desejo de pertencer ao outro gênero, uma insistência de que um gênero é o outro, ou algum gênero alternativo diferente do designado. Já é um discurso assim que remete à psicose, que insistência de que um gênero é o outro. Porque A não pode ser B, né? Não tem C. Em meninos, diferenciação. Gênero designado, uma forte preferência por crossdressing, travestismo. Assim, na tradução aqui para o português está legal. Assim, todo mundo sabe muito bem dessa declinação. Ou simulação de trajes femininos, não sei o que é simulação. Em meninas, gênero designado, uma forte preferência por vestir somente roupas masculinas típicas e uma forte resistência a vestir roupas femininas típicas. Aqui no assim, crossdressing é um termo que foi incorporado, drag king não está no DSM. Isso é bom. 3. Forte preferência por papéis transgêneros em brincadeiras de faz de conta ou de fantasias. Tá. Forte preferência por brinquedos, jogos ou atividades tipicamente usados ou preferidos pelo outro gênero. Gente, eu cresci assim, tipo, a primeira pessoa com extra. A primeira pessoa exogâmica com quem eu brinquei na minha vida foi minha vizinha. A gente brincava de boneca quando eu era criança. Virei travesti por causa disso, assim, claro. Em meninos, gênero designado, pelo menos eles estão colocando isso, assim, pelo menos esse respeito. Fechar aqui uma aba para não vir aquele condicionamento de algoritmo, de notificação. Forte rejeição de brinquedos, jogos e atividades tipicamente masculinas, que é óbvio. Forte desgosto com a própria anatomia sexual. Só pra falar, eu não conheço literatura consistente sobre disforia corporal, não conheço. Me indiquem, por favor, eu nunca li nada que abordasse o horror da disforia de gênero na sua manifestação mais, aspas, puramente somática. Não conheço, sério. Me indiquem, vocês aí que estão vendo esse bagulho que já deu 4 minutos. 8. Desejo intenso por características sexuais primárias e secundárias compatíveis com gênero experimentado. Vem um monte de coisa aqui.
meio que se repete, eu já tinha lido isso aqui antes, é só uma bobagem. O que está acontecendo, assim, foi um negócio que eu vi, uma colega minha travesti postou, numa pesquisa, envolveu, assim, o ambulatório aqui de Uberlândia, o CRAST, que é o ambulatório transespecífico associado ao Hospital das Clínicas, Hospital Federal, o maior da cidade, já trabalhei lá, inclusive, no setor de informática. Um ambulatório que estava numa condição extremamente precária, agora, eu não vou lá, assim, anarquista, né? Mas agora parece que pelo menos tem endocrinologista, assim, pelo menos faz justiça ao que diz que é. Ah, então rolou uma pesquisa, basicamente a proposta da Perlutan, que é inclusive o hormônio que eu injeto. Ah, e eu fiquei pensando assim, de que diabo seria o interesse do Estado em. Agora vocês já vão achar que eu sou aquela maluca do Bakunin, mas vocês leram Bakunin? Ou leram aqueles discursos que estão no Crítica do Programa de Gotha, assim, bem tendenciosos lá na edição da Boitempo. Mas não, assim, é uma questão séria. Pensar o Estado, assim, pensar economia política. Marx é o balcão de negócios lá da burguesia. Por isso que eu falei nexo, Estado e indústria. Assim, mas o que interessa ao Estado, assim, que nem um pouco autodeterminado, é pesquisar isso. Qual que é o interesse? Assim, inclusive chegou numa questão conclusiva interessante de falar que é bom injetar Perlutan a cada 21 dias, lá a dose de uma ampola, que seria o ideal. Bem, só que existe uma multiplicidade de corpos, uma multiplicidade de subjetividades. Eu, por exemplo, uso a cada 15 dias, por questões de humor, que depois que dá mais de 15 eu fico bad, em suma. Bem, isso foi de interesse do Estado. A gente sabe que Perlutan é comercializado sem receita. Inclusive, tá aí, remete ao DSM. A disparidade de pessoas female to male e male to female, porque testosterona, isso é extremamente conectado à questão das academias, que inclusive virou fenômeno de massa, todo mundo faz academia hoje em dia, é bem bizarro. Por causa dos malucos lá bombados. Inclusive um amigo meu, quando estava fazendo academia, os caras chegavam nele assim, falando, olha, se você quiser ter resultado, vai precisar usar o remedinho, como eles chamam lá, e tem uns nomes muito loucos, tipo trembolona, que não sei o que. Então dá pra conseguir testosterona no mercado paralelo. Tem uma trans que eu conheço que faz isso, ou dá pra você pegar a receita se você conseguir ter lá um endocrinologista te atendendo. Para homem trans, assim, o Christ é um privilégio aqui em Uberlândia, porque cidade na porra desse país tem ambulatório. Que, assim, eu não vou ignorar que é importante para muitas pessoas. Talvez eu venha precisar de um ambulatório algum dia na minha vida. Não tô negligenciando isso. Anarquismo não tem que ver com botar fogo no Estado e pronto, acabou. Vai estudar. Então, veja bem. E eu tô colocando isso tudo, falei da minha mãe, mas com uma questão de. Eu não pesquisei, assim, eu tô gravando isso daqui na vida louca, pra variar, tudo que eu gravar aqui e pôr nesse YouTube da vida é na vida louca, porque eu não tô afim de, sei lá, dar alguma grande resposta. Mas bem, pelo menos aqui em Uberlândia, teve um corte, assim, de antipsicóticos, lítio, um monte de coisa pra controlar a gente doida. Assim, pessoas com quadros relacionados à psicose, ou o lítio também é usado em diagnóstico de borderline, que não está no escopo estrito da psicose. Bem, teve esse corte, assim, é uma questão. Tipo, uma das primeiras coisas que minha mãe falou foi: não passou nem no jornal. Olha, realmente, assim, é um ponto da gente pensar
Qual dimensão, que tipo de projeto? Porque não tem como uma coisa dessa não ser antecipada de algum modo. Isso está diretamente ligado com o calabouço fiscal do nosso querido ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ah, com esse governo de esquerda que nós temos. Mas realmente, assim, que nem eu falei no texto, assim, é uma questão de, é matéria de apoqué, porque, bem, se na maior autoridade bibliográfica que existe no ramo da psiquiatria, a transgeneridade está no escopo psicopatológico e está tendo pesquisas assim, sérias em termos de que chegam à psicofarmacologia e políticas estatais de cortes que, inclusive, por exemplo, o Perlutano nunca foi distribuído aqui, tal. O máximo que você consegue pelo governo é espironolactona lá que serve como bloqueador de testosterona. Conheço mina que usa, funciona, já usei também. É o máximo que você consegue. Mas bem, é uma questão. A primeira coisa que me vem à mente de basicamente ter pessoas aptas ao mercado de trabalho, porque pessoas que têm tendência a surtos psicóticos ou que vão chamar de instabilidade grave de humor, esse grave é o que estou colocando, realmente não estão aptas a atuar no mercado de trabalho, assim, são pessoas que não vão, que nem no Family Life do Ken Loach, que é um negócio levantado logo no início do filme, não são simplesmente pessoas que vão quicar de emprego em emprego, são pessoas que vão chegar ao exército de reserva, vão virar aquela massa indiferenciada de pessoas que não participam do mercado de trabalho e isso vai ajudar a regular os salários, etc. O desemprego não é um efeito colateral do capital. Faz parte do funcionamento orgânico do capital. O desemprego faz parte do cálculo que a burguesia faz e o Estado está no meio. É toda uma questão de cálculo. É sempre cálculo. A razão capitalista, a razão moderna, tipo Thomas Hobbes, assim, é uma questão de cálculo. Isso vai estar, tipo, sei lá, a noção de dispêndio do Bataille vai colocar. É cálculo, realmente é fazer continha. O desemprego está dentro de contas da burguesia, do Estado, etc. E bem, aqui pelo menos em Uberlândia, com esse corte de drogas, o que vai virar a questão do trabalho? É a primeira coisa que me vem à mente. Eu não estou pensando, tipo, não, porque a pessoa vai enlouquecer, vai ficar mal. Eu não estou pensando no bem-estar de ninguém, eu estou pensando no que eles estão pensando. Ou pelo menos estou tentando, né? É minha própria loucura aqui agora. Então veja bem, uma questão que a gente está num momento histórico, tanto com essa categoria que surgiu ontem, da neurodivergência, por exemplo, movimentos autistas, movimentos autistas foi foda, movimentos de pessoas designadas autistas, buscando autodeterminação, inclusive na própria produção de conhecimento, uma espécie de isso, naturalmente, não, eu acho que não tiraram, mas é como a questão do privilégio epistemológico de classe do Lukács, falar que nós somos autistas, ou seja, nós podemos discursar melhor sobre o autismo do que vocês, que não são. A questão da transgeneridade, que realmente, depois da pandemia, virou outra fita. Eu mesmo transicionei depois da pandemia. Então a gente está vivendo um momento, assim, realmente de que não dá para saber muita coisa. A gente está, tipo, numa espécie de efervescência que ninguém botou ponto de exclamação nela, sabe? Um tipo de efervescência mais ou menos fragmentada,
que é muito diferente, sei lá, dos anos 60, quando teve lá os movimentos de maio de 68 na França, que também teve na Alemanha, um movimento hippie lá, uma questão mais massificada, Woodstock, assim, tipo, o negócio tava muito, tipo, não estamos aceitando a guerra no Vietnã, sabe? Então tava a indústria cultural, assim, já num momento que, sem precedentes, assim, os Beatles como paradigma, anos 70 vai vir Star Wars, indústria cultural em plena metamorfose, e tava tudo muito óbvio naquela época. O que tá óbvio agora? E que não era naquela época? Por exemplo, que você vai ler na Dialética do Esclarecimento do Adorno do Horkheimer, ah, é como todas as questões do pensamento de esclarecido, que é um pensamento burguês, o discurso lá da Juliette, ah, vai trabalhar para a criação de uma, agora falando nos meus próprios termos, que tem tempo que eu não leio Adorno e Horkheimer, da constituição de uma determinada subjetividade, assim. Inclusive com a própria, parece a ascensão da categoria sujeito, que também foi inventada ontem. Mas enfim, se for fazer uma história do sujeito lá, remontando a Santo Agostinho aqui nesse vídeo, fudeu. Mas eu sei lá, eu fico vislumbrando um mundo em que é uma questão, por exemplo, que está no antiédipo do poder do registro, que é assim, um dos últimos textos do Deleuze, lá que ele vai falar da sociedade de controle, mas na real eu acabo discordando do Deleuze porque a gente vive um misto de sociedade disciplinar com sociedade de controle. Mas o ponto que não está no texto do Deleuze, mas que é trabalhado no antiédipo, tá ali, é muito doido ficar se olhando enquanto fala, eu não tenho o hábito de fazer isso. Em questão do registro, o registro como uma plataforma de poder. E, bem, a gente tem o Pix, assim, tipo, basicamente a banalidade do registro monetário, a gente tem as receitas médicas, etc. Eu não acho difícil, por exemplo, o Perlutan passar a ser comercializado só com receita. E também eu não acho difícil que seja fácil adquirir receita, até tipo com clínico geral. É que nem se consegue com Rivotril. Ou exatamente o contrário. Uma coação às pessoas não se harmonizarem. Vai saber. É sério, realmente eu tô numa puta epoqueia. Eu tô puta também. Porque eu tô preocupado com minha mãe. Mas aí de qual? Tipo, categoria de neurodivergência, sabe? Tipo, o autismo, ele começa lá, tipo, associado à psicose. E aí vai, muda, aí cria-se novas denominações lá, tipificação um e 2. Tipo, aí já vai, expande. Você começa a ver coisas com 2 segundos atrás. Pessoas que nunca se identificaram, nunca usaram isso em articulações discursivas, se identificando como autistas. Gente, isso 2 segundos atrás. Pensa, tipo, mundo antes da pandemia. Quantas pessoas você ouvia se chamando de autista? Sabe? Então torna apreciado. Ele fala: identidade, assim, é basicamente você assumir o próprio discurso violento que te constituiu. Identidade serve para uma coisa. Eu tô citando Preciado. Direito civil serve para mais nada. Eu chegar e falar sou travesti, isso só tem sentido em direitos civis. Um sentido ou outro, micropolítico, resta que se foda, é meu corpo que tá fazendo, é minha performance que tá fazendo, é minha disforia não enunciada que tá fazendo. Identificação, olha, de resto, é só compactuar com o inimigo. Repetindo. Disforia de resto, é só compactuar com o desgraçado do inimigo. Quem é que eu tô chamando de inimigo? Não vou falar em sujeitos, porque isso seria burro. Isso seria falar que pessoas, sim, e não instituições são inimigo. Não, o inimigo, assim, eu já falei. Estado, burguesia. Agora a gente entra também, óbvio, que eu já comecei falando, a psiquiatria. A gente tem que levar em conta a psiquiatria
nos termos mais gerais, eu caguei se o psiquiatra que te atende é uma pessoa crítica que estuda, coisa que parece que, assim, a psiquiatria perdeu totalmente de própria dignidade, porque você vai em psiquiatra hoje em dia, realmente, parece que eu estudei mais do que a galera. Tanto que o livro tá até aqui do meu lado, lá, fazer do Doença uma Arma do SPK, lá, o coletivo de pacientes lá da Alemanha, dos anos 60 e 70, que eles falam, saiu de um conceito burguês. Então, sendo burguês, gente de classe proletária, só pode entender a psiquiatria como inimiga. Não tem como. E o que a psiquiatria nos designa como uma violência constitutiva. Até os 22 anos eu não tinha diagnóstico. Tive diagnóstico por quê? Porque eu queria droga e fui atrás de um psiquiatra. Eu precisava das drogas? Fazer discurso de modo retrospectivo é fácil, assim. Mas bem, uma coisa que eu não faço, no caso, eu tenho diagnóstico do que o DSM vai chamar de transtorno de personalidade, eu não uso, como muita gente faz, e, sério, dando a letra eu acho falta de caráter, o CID como desculpa para o pessoal passar pano para as merdas que eu faço. Com a categoria de neurodivergência, isso não acontece, porque é basicamente você falar que tu é uma minoria excluída do seio da sociedade e, como minoria, você tem o direito a dar determinadas palas. Tá, aí realmente eu acho que vários grupos de pessoas designadas autistas estão certas. Como esse conhecimento é produzido, é essa que é a questão. Porque, por exemplo, se eu for pegar, eu tava até vendo uma mulher aí que tem uns livros publicados e tal, que vende bem lá na Amazônia, mesmo os discursos, sei lá, da psicanálise, que acabou virando uma espécie de, apesar de tantos poréns, acabou virando uma espécie de refúgio, que a psicanálise, a fenomenologia e a psicologia histórico-cultural parece que são os únicos lugares que ainda se tem um mínimo de discussão crítica, um mínimo de veja bem que mundo nós estamos vivendo, nossa, como são as coisas, sabe? Assim, mesmo na psicanálise, assim, que está muito voltada ao discurso do inimigo, não à toa. Já tá ficando chato, mas o Preciado, quando vai fazer o discurso dele lá, o nome do bagulho é ridículo, lá na Sociedade da Causa Freudiana, tipo, precisa de uma causa freudiana, que o Freud precisa. Mas enfim, é uma sociedade fundada pelo Lacan, aí já é outra história, mas ele termina o discurso falando, parafraseando, porque eu não lembro exatamente, mas abandonem os pais, implicitamente ele estava falando, Freud e Lacan, cuidem de suas crianças. Isso depois de todo um desenvolvimento lá, que ele vai falar que a psicanálise vem de patriarcalismo, de colonialismo, etc. O Guattari, gente, nos anos 70 já estava falando que o inconsciente, por mais genial que fosse, que o Freud criou, era inconsciente, palavras do Guattari, de profissão liberal. Pra onde que nós vai correr? Pra onde que nós vai correr? A gente está vivendo nesse mundo guiado por droga, minha perlutan, a risperidona da minha mãe, o teu Beck, a tua fluoxetina,